Existe um ponto curioso depois do autoconhecimento. Um ponto pouco comentado. Você muda, organiza a vida, entende seus padrões, corta excessos, se afasta do que não faz mais sentido e ainda assim, algo em você continua reagindo. Não com a intensidade de antes, não de forma caótica, mas de um jeito mais refinado, quase elegante. Você não explode mais, se fecha, não discute, se distancia, não ataca, observa em silêncio e começa a chamar isso de maturidade. O problema é que nem toda calma é integração, nem todo silêncio é consciência, nem todo autocontrole é liberdade interior. Há reações que não desapareceram, apenas aprenderam a se disfarçar melhor. A sombra não some quando você se conhece, ela muda de estratégia. Depois de certo nível de consciência, ela deixa de agir de forma bruta. Ela não precisa mais do impulso, do excesso, do descontrole. Ela passa a agir através da razão, do julgamento sutil, da sensação de superioridade silenciosa. Da ideia de que eu já entendi isso, e é exatamente aí que ela se torna mais difícil de perceber, porque agora você não se sente perdido, você se sente certo demais. Você começa a notar isso em pequenos detalhes, na impaciência com quem ainda está atrás, na frieza que surge disfarçada de limite saudável, no afastamento emocional que vem acompanhado de justificativas muito bem construídas. Nada parece errado por fora, mas algo continua se movendo por dentro. O erro mais comum depois do autoconhecimento não é negar a sombra, é acreditar que ela já foi resolvida. Quando isso acontece, a psique entra num território perigoso, porque tudo que não é visto continua operando, agora com o aval da consciência. Esse é o momento em que muitas pessoas acreditam ter alcançado equilíbrio, quando, na verdade, apenas trocaram uma forma antiga de conflito por uma mais sofisticada. A sombra amadureceu junto com você. Ela aprendeu sua linguagem, aprendeu seus argumentos, aprendeu a se esconder atrás de ideias nobres, e se você não percebe isso, ela passa a dirigir suas reações sem fazer barulho. Se esse assunto faz sentido para você e se conecta com o momento que está vivendo, se inscreva no canal e deixe um like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão atravessando essa fase silenciosa, onde tudo parece resolvido, mas algo ainda pede atenção. Existe um sinal muito específico de que a sombra ainda está ativa, mesmo depois do autoconhecimento. Ela aparece quando você começa a reagir corretamente. Você não explode mais, não perde o controle, não cria caos, mas algo em você se fecha rápido demais. Você escuta alguém falar e antes mesmo de responder, já sente internamente: eu não sou mais assim, isso não me atinge, já ultrapassei esse nível. E de fato você mudou, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, o que exatamente está sendo protegido nesse distanciamento? A sombra consciente não grita, ela julga em silêncio. Ela se manifesta como uma vigilância interna constante. Você começa a observar mais do que sentir, a analisar mais do que se envolver, classificar pessoas, ideias e situações rapidamente, como se isso fosse lucidez. Mas, muitas vezes, é defesa. Carl Jung observou que, quando o ego amadurece sem integrar totalmente a sombra, ele cria uma nova armadura. Não feita de impulsos, mas de clareza excessiva. Você passa a se identificar com a imagem de alguém equilibrado, desperto, resolvido. E qualquer coisa que ameace essa imagem gera uma reação imediata, não externa, mas interna. Uma contração silenciosa. Você não discute, mas desqualifica mentalmente. Não confronta, mas se afasta com uma sensação de superioridade calma. Não entra em conflito, mas fecha o campo emocional. Isso não é maldade. É um mecanismo sofisticado de autoproteção. A sombra aqui não está mais ligada ao descontrole.
Ela está ligada à identidade. Quanto mais você se identifica com quem se tornou, mais difícil fica perceber onde ainda reage por medo de perder essa posição interna. E esse é o ponto em que muitas pessoas confundem integração com anestesia. Porque integração não elimina reações, ela as torna visíveis. Quando a sombra não é integrada, ela não some. Ela apenas muda de lugar. Sai do impulso bruto e entra na postura. Sai do conflito aberto e entra no silêncio rígido. Sai da explosão e entra no afastamento automático. Você percebe isso quando algo em você reage antes mesmo da reflexão. Um incômodo súbito, uma impaciência discreta, uma vontade de se retirar sem saber explicar exatamente por quê. Esses movimentos não são falhas, são pistas. Eles mostram que existe uma parte sua que ainda precisa ser olhada, não corrigida. E talvez você já tenha sentido isso recentemente. Aquela reação que não combinou com quem você acredita ser hoje. Aquela dureza inesperada. Aquela frieza que apareceu sem intenção. Se isso já aconteceu, não ignore. Não se julgue. Observe. Porque é exatamente aí que a sombra começa a se revelar. Não como algo feio, mas como algo não reconhecido. Se você sentiu que essa reflexão falou com você, vale deixar um comentário dizendo o que percebeu em si mesmo. Às vezes, nomear o que é sutil já começa a dissolver a força que isso tem por dentro. Você começa a perceber isso com mais clareza quando o julgamento aparece disfarçado de lucidez. Não é aquele julgamento grosseiro, impulsivo, que você já conhece e aprendeu a conter. É outro tipo, mais limpo, mais silencioso, mais rápido. Você escuta alguém falar e internamente algo já conclui. Essa pessoa ainda não entendeu. Isso é inconsciência. Eu já passei dessa fase. Não há raiva, não há conflito, há distanciamento. E exatamente por isso, ele passa despercebido. Jung observou que, quando a sombra não é integrada, ela costuma se esconder atrás das qualidades que o ego mais valoriza. Aqui, ela se apoia na clareza, na consciência, na sensação de maturidade. Você começa a confundir observação com afastamento emocional, discernimento com desengajamento, neutralidade com fechamento. O problema não é perceber diferenças, é o que acontece dentro de você quando percebe. Se a reação interna vem acompanhada de contração, rigidez ou sensação de não quero nem tocar nisso, a sombra ainda está operando. Porque a verdadeira integração não elimina o contato, ela elimina a necessidade de defesa. Quando a sombra não está integrada, o ego cria fronteiras rígidas demais. Não para se proteger do caos externo, mas para preservar a imagem interna de quem você acredita ter se tornado. E isso gera um paradoxo curioso. Você se torna mais consciente, mas menos permeável. Mais lúcido, mas menos disponível. Mais estável, mas também mais distante. Essa distância não nasce da frieza. Nasce do medo inconsciente de regredir. Uma parte sua teme perder o chão conquistado, teme se contaminar, teme se misturar novamente com aquilo que você precisou deixar para trás. Então você observa de longe, classifica, separa e chama isso de maturidade. Mas Jung alertava, quando o ego se identifica demais com um estágio de consciência, qualquer coisa que ameace essa posição ativa a sombra. Aqui, a sombra não é o impulso antigo, é o apego ao novo eu. Ela se manifesta como moral silenciosa, como hierarquia interna, como a sensação de estar acima de certas dinâmicas, mesmo sem querer. E o preço disso começa a aparecer aos poucos. Você percebe que algumas conversas já não fluem, que certas presenças cansam mais do que antes. Que algo em você se fecha rápido demais, sem reflexão. Não porque o outro esteja errado, mas porque tocar ali ativaria algo que você ainda não quer revisitar.
Esse é um dos sinais mais sutis da sombra ativa, quando o afastamento acontece antes da consciência. Não há escolha, há reação refinada. E isso não significa que você falhou no processo. Significa que ele está avançando. A individuação organiza a vida, mas é a sombra que revela onde ainda existe rigidez. Existe um momento ainda mais difícil de perceber. É quando você sente que está em paz, não aquela paz eufórica, expansiva, mas uma paz silenciosa, organizada, funcional. Você acorda, vive, decide. Não há grandes conflitos internos, não há urgência emocional. E exatamente aí a sombra pode estar mais bem escondida. Jung observou que quando o ego alcança um certo grau de estabilidade, ele tende a interpretar a ausência de conflito como integração total, mas nem sempre é. Às vezes, é apenas cessar da escuta. A sombra, nesse estágio, não aparece como dor, ela aparece como indiferença seletiva. Você começa a perceber que certas emoções simplesmente não chegam mais até você. Não porque foram integradas, mas porque foram neutralizadas antes de serem sentidas. Algo acontece e você entende rápido demais, aceita rápido demais, segue em frente rápido demais, sem contato real. Essa velocidade emocional é um sinal importante, porque integração não acelera. Ela aprofunda. Quando você atravessa algo e não sente quase nada, vale perguntar: isso é maturidade ou evitação refinada? A sombra aqui atua como um amortecedor psíquico. Ela filtra experiências antes que cheguem à consciência. Você não explode, não sofre, não entra em crise, mas também não se permite sentir certas camadas da experiência humana. Raiva legítima, tristeza limpa, frustração honesta. Tudo isso começa a parecer desnecessário, baixo, antigo. E assim, sem perceber, você cria uma versão de si mesmo que funciona, mas não se expõe. Jung dizia que a sombra não integrada empobrece a vida emocional não pela dor, mas pela ausência dela. A pessoa não se sente mal, mas também não se sente profundamente viva. Existe uma espécie de anestesia elegante. Você chama isso de equilíbrio, mas no fundo algo se retraiu, e isso começa a aparecer de formas muito sutis. Uma dificuldade crescente de se conectar com pessoas que não estão no mesmo nível de consciência. Uma impaciência silenciosa com emoções intensas, suas ou dos outros. Uma preferência quase automática pelo controle interno. Você começa a evitar situações que poderiam te desorganizar emocionalmente, não por medo consciente, mas porque desorganizar passou a parecer ameaça. Aqui, a sombra não quer destruir, ela quer preservar. Preservar a imagem de alguém resolvido. Preservar a estabilidade conquistada. Preservar o novo eu. Mas a vida não pede preservação. Ela pede integração contínua. Quando você bloqueia certas emoções para não regredir, você também bloqueia partes da sua vitalidade. E isso não significa que você precise voltar ao caos. Significa apenas que ainda existem camadas suas que não querem ser controladas, apenas reconhecidas. Se ao ouvir isso você percebe que anda bem demais, estável demais, distante demais de certas emoções, e que isso não te incomoda, mas também não te nutre, vale observar com honestidade. A sombra, nesse estágio, não pede confronto, pede presença. Existe um ponto em que essa percepção amadurece. Você começa a notar que não é apenas o mundo que ficou mais silencioso, é você que ficou mais contido. Não por repressão consciente, mas por uma espécie de acordo interno. Isso eu já superei. Isso eu já entendi. Isso não me afeta mais. E, em muitos casos, isso é verdade. Mas Jung alertava: o que é compreendido intelectualmente nem sempre foi integrado emocionalmente. A sombra se aproveita exatamente dessa diferença. Ela se aloja nos lugares onde você já tem uma explicação pronta, mas não permitiu uma experiência completa. Onde você nomeou algo antes de senti-lo até o fim.
Você percebe isso quando algo te irrita e você corrige a irritação rápido demais. Quando algo te entristece e você racionaliza antes que a tristeza possa te atravessar. Quando algo te frustra e você se diz, isso não é importante antes mesmo de sentir. Esse autocontrole precoce parece maturidade, mas pode ser apenas uma vigilância excessiva do ego. O ego que já sofreu, já caiu, já se reorganizou e agora quer garantir que nada mais o desestabilize. Só que a vida não é um sistema fechado. Ela continua trazendo experiências que não querem ser dominadas, apenas vividas. E a sombra, nesse estágio, aparece como resistência à vulnerabilidade emocional. Você se torna competente, funcional, estável, mas começa a perder algo mais sutil, a permeabilidade. Você já não se deixa tocar com facilidade, já não se permite ficar confuso por muito tempo, já não aceita bem estados internos que não pode nomear rápido, e isso não gera dor imediata, gera empobrecimento, uma vida correta, mas menos pulsante, uma consciência clara, mas menos profunda. Jung dizia que a sombra não integrada rouba a cor da experiência humana. Ela não cria caos, ela cria monotonia emocional. Tudo fica administrável, nada transborda, nada ameaça, mas nada expande. Você começa a viver mais na cabeça do que no corpo, mais na observação do que no contato. E em silêncio, algo em você começa a sentir falta de intensidade, não do drama antigo, mas da presença plena. É nesse ponto que muitas pessoas confundem integração com endurecimento. Acham que ficar menos afetado é sinal de evolução, quando às vezes é sinal de fechamento. A sombra aqui não é impulsiva, ela é sofisticada. Ela se disfarça de lucidez, de equilíbrio, de já resolvi isso. Mas toda vez que você evita sentir algo para não se desorganizar, uma parte sua fica de fora da experiência. E essa parte não desaparece, ela se acumula. Não como dor, mas como distância de si mesmo. É por isso que algumas pessoas chegam a um certo ponto de desenvolvimento pessoal e sentem que algo está faltando, mesmo estando bem. Não é falta de propósito, não é falta de sentido, é falta de profundidade emocional. A seguir, entramos no ponto mais delicado desse processo. Quando você percebe que integrar a sombra não significa perder o controle, significa recuperar a vitalidade. Quando você entende isso, algo muda na forma como olha para si mesmo. Você percebe que o problema nunca foi sentir demais. O problema foi aprender a sentir só até onde era seguro. Durante muito tempo, a dor te ensinou a se proteger, a criar filtros, a não se expor tanto, a não deixar que emoções te levassem novamente para lugares que custaram caro. Isso foi necessário, isso te salvou. Mas chega um ponto em que a proteção vira limite para a expansão. A sombra, nesse estágio, não aparece como impulsividade ou caos. Ela aparece como vida represada. Você não explode, você não desmorona. Você não se perde. Você apenas não vai até o fim. Não vai até o fim da alegria. Não vai até o fim da entrega. Não vai até o fim do envolvimento. Tudo é medido. Tudo é observado. Tudo é mantido sob controle. E isso cria uma sensação estranha, a de estar presente, mas não totalmente encarnado na própria vida. Jung dizia que o inconsciente sempre busca compensar o excesso de controle consciente. Se você se torna rígido demais por dentro, a vida começa a provocar por fora. Situações surgem que te tiram do eixo. Pessoas aparecem que despertam reações que você achava superadas. Desejos antigos reaparecem de forma inesperada. Não porque você regrediu, mas porque algo em você pede passagem. A sombra não quer destruir o que você construiu. Ela quer devolver movimento ao que ficou fixo. E aqui está um ponto importante. Integrar a sombra não significa abrir mão da consciência.
Significa permitir que a consciência inclua aquilo que foi congelado. Sentir raiva sem agir de forma destrutiva. Sentir desejo sem se perder nele. Sentir tristeza sem precisar justificá-la. A maturidade não está em não sentir. Está em sustentar o sentir sem se identificar totalmente com ele. Quando isso começa a acontecer, algo curioso surge. Você se torna mais vivo e, paradoxalmente, mais estável. Porque aquilo que antes ameaçava te desorganizar agora pode existir sem te dominar. Você não precisa mais controlar tudo para se manter inteiro. Você passa a confiar mais na sua capacidade de atravessar estados internos. Esse é o início real do trabalho com a sombra. Não como um confronto violento, mas como uma reabertura cuidadosa da sensibilidade. Você começa a permitir nuances, ambivalências, contradições internas. Descobre que pode ser forte e frágil ao mesmo tempo, lúcido e confuso em certos momentos, seguro e ainda assim vulnerável. E isso não enfraquece sua estrutura, aprofunda. A vida volta a ter textura, cheiro, intensidade. Não aquela intensidade caótica do passado, mas uma intensidade consciente, integrada. É nesse ponto que muitas pessoas dizem algo curioso. Estou melhor, mas também estou sentindo mais. E isso é um bom sinal, porque sentir mais não significa sofrer mais. Significa estar mais presente. A sombra, quando começa a ser integrada nesse nível, deixa de ser um inimigo oculto e passa a ser uma fonte de vitalidade psíquica. Chega um momento em que essa percepção se aprofunda e costuma ser desconfortável. Você começa a notar que a imagem que construiu de si mesmo como alguém equilibrado, resolvido ou maduro começa a rachar em pequenos pontos. Não porque ela era falsa, mas porque ela ficou estreita demais para quem você está se tornando. Durante a individuação, essa imagem foi importante. Ela te ajudou a sair do caos, a se organizar, a criar coerência interna. Mas agora, ela começa a funcionar como uma moldura rígida. Você sente vontade de reagir de um jeito que não combina com a versão atual que sustenta. Sente impulsos que não se encaixam na narrativa de autocontrole. Sente emoções que parecem inadequadas para alguém que já passou por tanto. E sem perceber, começa a censurar essas experiências internas, não por medo, mas por identidade. Você pensa, eu já passei dessa fase. Isso não combina mais comigo. Não faz sentido eu sentir isso agora. É aqui que a sombra muda de forma. Ela já não aparece como caos bruto. Ela aparece como aquilo que foi excluído para manter a coerência do ego. Jung alertava que toda vez que a consciência se identifica demais com uma imagem ideal, algo vital é empurrado para a sombra. Mesmo virtudes podem gerar sombra quando viram obrigação. Ser calmo demais, ser racional demais, ser compreensivo demais. Tudo isso, quando vira identidade fixa, cria um excesso do outro lado. E esse excesso não desaparece. Ele se acumula. A sombra começa a se manifestar em pequenas incongruências, irritações sutis, impaciência inesperada, uma vontade de romper com tudo sem motivo claro. Não porque você está piorando, mas porque algo em você não quer mais caber numa forma única. Esse é um ponto delicado do processo, porque o ego tenta preservar a estabilidade conquistada e a psique, ao mesmo tempo, pede expansão. A tensão nasce aí. Você sente que não quer voltar a ser quem era, mas também percebe que não pode continuar exatamente como está. Esse intervalo gera confusão. Muitas pessoas tentam resolver isso melhorando mais. Mais controle, mais disciplina emocional, mais autocorreção. Mas isso só empurra a sombra para um lugar ainda mais silencioso. O movimento real aqui não é subir, é descer com consciência, olhar para o que você ainda evita sentir, para o que você julga como não deveria mais existir em mim.
para o que ficou sem espaço quando você se tornou alguém mais organizado por dentro. A sombra, nesse ponto, não quer permissão para dominar. Ela quer reconhecimento para não precisar invadir. Quando você começa a permitir que essas camadas existam sem pressa de corrigi-las, algo se ajusta. Você percebe que maturidade não é rigidez, é flexibilidade interna. Que estar inteiro não é eliminar partes, é sustentar contradições sem se fragmentar. E pouco a pouco, a sensação de viver contido começa a se dissolver. Você continua consciente, continua lúcido, continua responsável, mas agora mais vivo. No próximo movimento dessa jornada, algo ainda mais profundo aparece. A percepção de que parte da sua sombra não é feita de impulsos negativos, mas de potenciais que você nunca se permitiu explorar. Tem um instante específico em que você percebe isso com clareza. Não é um choque, é um reconhecimento silencioso. Você começa a notar interesses que surgem sem aviso, curiosidades que não se encaixam na vida que você construiu, vontades que não combinam com a imagem de quem você se tornou. E a primeira reação, quase sempre, é descartar. Isso não é importante. Isso é perda de tempo. Isso não tem nada a ver comigo. Mas Jung observava algo decisivo. Muitos conteúdos da sombra não são defeitos reprimidos, são possibilidades não vividas, traços criativos, agressividade saudável, ambição, desejo de protagonismo, ou, em alguns casos, o oposto, vontade de recolhimento, simplicidade, anonimato. Durante muito tempo, você precisou abrir mão dessas partes para sobreviver, se adaptar ou amadurecer, e isso foi necessário. Mas agora, essas partes não querem mais ser negadas. Elas querem um lugar consciente. Quando esse reconhecimento não acontece, a vida começa a perder vitalidade. Tudo funciona, mas nada pulsa. Você cumpre rotinas, mantém relações, sustenta escolhas. Mas algo parece mecânico demais. Esse é um sinal clássico de sombra não integrada em estágios avançados do desenvolvimento pessoal. A pessoa não está perdida, está incompleta por excesso de controle. E isso gera um tipo específico de sofrimento. Não o caos do passado, mas o esvaziamento do presente. A psique, então, cria pequenas fissuras para chamar atenção. Procrastinação sem motivo claro, autoquestionamento excessivo, uma sensação de estar vivendo certo demais. Jung dizia que quando a vida perde o mistério, o inconsciente começa a agir para restaurá-lo. E aqui entra um ponto crucial. Integrar a sombra não é abandonar tudo o que você construiu. É permitir que o que foi excluído encontre expressão madura. Não é agir impulsivamente, é reconhecer impulsos, não é justificar comportamentos destrutivos, é compreender de onde eles vêm antes que tomem o controle. Quando você começa a escutar essas camadas sem pressa de corrigi-las, algo muda no eixo interno. A tensão diminui, a rigidez cede, a vida volta a ganhar profundidade. Você deixa de viver como alguém que se resolveu e passa a viver como alguém que continua se tornando. Esse é um passo que poucos alcançam porque ele não dá status, não gera aplauso, não pode ser exibido, mas ele devolve algo essencial, a sensação de estar em diálogo consigo mesmo. Nos próximos movimentos desse processo, surge uma pergunta inevitável. Uma pergunta que desmonta qualquer narrativa confortável. O que em mim ainda julga, reage ou sabota? Mesmo depois de tudo o que eu vivi? É a partir daí que o trabalho com a sombra deixa de ser conceito e se torna experiência real. Em algum ponto desse processo, algo se ajusta por dentro. Você percebe que não está mais tentando se livrar dessas reações, nem justificá-las, nem lutar contra elas. Você começa simplesmente a observá-las, e essa observação muda tudo, porque aquilo que é visto com consciência perde o poder de agir no escuro.
A sombra deixa de ser um inimigo oculto e passa a ser um território a ser explorado, não para ser eliminado, mas para ser compreendido. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E talvez agora você comece a entender o que isso significa. Não é que algo em você esteja errado, é que algo em você ainda não foi integrado. A sombra não quer te puxar para trás, ela quer caminhar junto. Quando isso começa a acontecer, suas reações diminuem, seus julgamentos perdem força, suas escolhas ficam mais precisas, não porque você se tornou melhor, mas porque se tornou inteiro. E essa é a verdadeira virada. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar camadas suas que antes passavam despercebidas, se inscreva no canal e deixe um like. Isso ajuda esse espaço a continuar trazendo reflexões profundas sobre a psicologia de Jung e o processo real de transformação interior. Nos próximos vídeos, vamos entrar ainda mais fundo. Projeção, sabotagem inconsciente, confrontos internos e integração real da sombra. Porque a jornada não termina quando você se organiza por dentro. Ela começa quando você tem coragem de olhar para o que foi deixado no escuro.